Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a influência da pressão e da temperatura na mudança de fase. Nós vimos que são três as principais fases da matéria na aula passada, que são sólido, líquido e vapor. Quando você tem a elevação da temperatura, ocorre a dilatação do corpo até um determinado padrão, ao ponto que começa a haver quebra de ligações químicas, o que resulta na mudança de estado da matéria. A mudança de estado da matéria, ela ocorre de uma forma muito clara. Ou você varia a pressão, ou você varia a temperatura para que isso ocorra. Quando ocorre os dois de uma maneira, pode os dois de uma maneira onde seja eficiência a quebra de ligações químicas e dos arranjos atômicos, é interessante que você tem, por exemplo, quando o sólido sai para o vapor, sublimação. Quando sai do vapor para o sólido, ressublimação. Então, a depender da forma que se rearranja o seu sistema, você tem que ele pode haver uma mudança de fase que não seja convencional. O que é uma mudança de fase convencional? O corpo está no sólido, vai para o líquido. O corpo está no líquido, vai para o sólido. O corpo está no líquido, vai para o gasoso. O corpo está no gasoso, vai para o líquido. Então, a influência da pressão e da temperatura é o objetivo de estudo da aula de hoje. Então, nós podemos começar a definir a relação que existe entre pressão e temperatura. Considerando aí que você tem um corpo inicialmente que é pressurizado por um ATM, como é representado aqui nesse peso, ele vai estar lá dentro com agitação intramolecular. E vocês sabem que a agitação intramolecular é medida de temperatura. Então, quando você tem uma pressão aqui, que vamos dizer que é análoga a um ATM, você tem uma pressão. Se você triplica essa pressão, você tem que a sua temperatura também triplicou. Então, professor, mas aí a pressão está representada por um peso? Lembre-se lá do primeiro ano. Pressão é força sobre área e o peso é um tipo de força. Então, pressão e temperatura são duas grandezas proporcionais. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição de um corpo. Sabendo disso, nós podemos relacionar também a pressão com a altitude que o corpo se encontra. A altitude é a distância entre a distância no eixo Y, ou seja, na altura, entre o nível do mar e aonde encontra-se o corpo. Então, por exemplo, Recife, São Paulo, eles estão próximos do nível do mar, não possuem grandes elevações. La Paz, a região montanhosa do interior de São Paulo, eles já estão com altitude maior. Então, altitude é elevação em relação ao nível do mar, podemos dizer assim. Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura de ebulição. Então, nós temos que, quando você tem um corpo a nível do mar, você tem que a pressão exercida por um ambiente sobre ele é grande. Então, menor altitude, maior temperatura de ebulição. Quando você tem aqui um corpo a alta altitude, a pressão sobre ele é menor. Então, ele tem uma temperatura de ebulição menor também. Então, a ideia é o seguinte, você tem que essa pressão aqui é do ambiente sobre o sistema. Então, o sistema, a resposta dele é a pressão interior, que é a temperatura de ebulição. Então, meus queridos, aqui em Santos, por exemplo, que é aproximadamente ao nível do mar, uma água pura ferve a 100 graus Celsius. Se você for para São Paulo, que é por volta de 750 metros elevado em relação a Santos, você tem que ela já cai para 98, até chegar em uma cidade como La Paz, que é 3.600 metros de altitude de elevação, você tem que a água ferve lá, água pura 87 graus Celsius. Então, a relação entre pressão e temperatura de um corpo, ele é representado através do que nós chamamos de diagramas de fase.
Diagrama de fase, eu quero que fique bem claro para vocês, que é do material. Ou seja, cada material tem um diagrama que tem essas características todas que nós vamos estudar aqui, mas cada material tem um diagrama específico. Então, o diagrama de fases da água é um. O diagrama de fase do ferro é outro. O diagrama de fase de uma liga metálica é outra. Então, depende do material da substância estudada. Então, por exemplo, a água, a substância composta. Então, você tem que, ela, além da água, você também tem algumas impurezas. Então, cada impureza dessa, cada, vamos dizer assim, concentração pode trazer uma contribuição diferente aí para esse diagrama. Então, um diagrama de fases, se alguém chegar a lhe perguntar, nada mais é do que um mapa de pressão e temperatura que você consegue indicar a fase da matéria que ele vai estar com esses valores. Então, eu quero que vocês lembrem, diagramas de fase, ele relaciona pressão e temperatura. O mais comum de vocês encontrarem o diagrama de fases é aqui para as 3 fases possíveis do corpo. Então, você tem aqui, são 3 curvas, desse ponto aqui do eixo Y até o PT é uma curva, a curva 3, do PT até esse ponto aqui em cima é outra curva, e do PT também até esse ponto aqui é outra curva. Nós vamos estudar cada uma delas e o que significa. Então, olha, aqui o corpo está no estado líquido, onde as partículas dele estão próximas, bem agregadas e bem acopladas. Nesse segundo momento, você tem líquido, ele está no estágio intermediário, tanto de aproximação, tanto de acoplamento, e o vapor, que elas estão bem distantes. Aqui é como se você pegasse um foco aqui numa regiãozinha, todas de mesmo tamanho, e vê como a concentração diminui ao mudar de fase. Sabendo disso, a primeira curva que nós vamos estudar é a curva 1, que é do PT até aqui em cima. Professor, o que significa PT? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre ele. Então, a curva 1, ela é a divisão entre o sólido e o líquido. Então, olha, se você está nesse ponto aqui do sólido e você quer mudar, por exemplo, de fase, sem que ocorra uma mudança de pressão, é só você aumentar a temperatura. Então, essa curva 1 aqui, ela representa a transição entre o estado sólido e líquido. Com isso, é possível você delimitar que todo mundo que tiver todo o par ordenado de pressão e de temperatura que tiver nessa região, você tem que ela pode ser considerada que o corpo está em transição. O que é o corpo em transição do sólido para o líquido? Por exemplo, o gelo derretendo ou a água congelando. É uma forma de transição da fase da matéria. Sabendo disso, essa é a curva 1, a curva de fusão ou solidificação. Lembre-se, fusão e solidificação são os nomes dados para essa transição de fase. A curva 2, ela é representada do seguinte modo. Ela é a curva de vaporização-condensação. A curva de vaporização-condensação é a transição entre o líquido e o vapor. Então, quando você tiver algum composto no estado líquido e vaporizando e voltando para o estado líquido, você tem que ele estar sobre essa curva aqui. Então, essa curva aqui, qualquer valor acima dessa curva é a transição de fase. Por exemplo, a pressão, a água evaporando ou a precipitação da chuva. É um exemplo de vaporização. A curva 3 vai ser essa outro trechinho aqui de baixo. É a curva de sublimação, que é quando você tem do sólido para o vapor, ou ressublimação, que é entre o vapor para o sólido. Então, olha, essa curva aqui, ela representa a transição de todos os valores de sólido para vapor. Ah, professor, eu tenho um vapor de pressão que dá aqui, e é essa temperatura. Quer dizer que o corpo está em transição de fase. Então, olha, cada par ordenado é como o sistema
cartesiano aí bem claro, cada par ordenado desse vai representar uma coisa aí nessa curva. Sabendo disso, nós conseguimos trazer características gerais, que são pontos, conceitos importantes no diagrama de fase. O primeiro dele é o PT, ou ponto triplo. Esse ponto triplo aqui, ele é o único ponto para determinado material, e esse ponto de pressão e temperatura é o momento onde ocorre a coexistência das três fases, sólido, líquido e vapor. E, não por coincidência, mas ele é calculado como ponto de intercepção das três curvas, ou seja, as três curvas, 1, 2 e 3, se encontram aqui. Por isso que é comum vocês terem um gráfico com as três curvas em um diagrama só. Mas, por exemplo, eu quero falar de um composto que ele não existe a condições normais ou é muito grande a variação para chegar em outra fase. Então, você pode ter só uma dessas curvas aí representando a transição. Que isso ocorre também, nós vamos ver mais adiante. O ponto crítico, esse carinha aqui, ele indica o limite se a substância é um vapor ou um gás. Então, aqui, olha, ele é relacionado com a temperatura crítica. A partir dessa temperatura, todo vapor ele se transforma em gás. Aí pode surgir uma dúvida para vocês, mas professor, existe alguma diferença prática entre entre vapor e gás? Eu já digo que sim. E esse é o nosso próximo tópico. A diferença entre vapor e gás. Vapor é um estado que é capaz de coexistir, de estar em equilíbrio com líquido ou sólido. Então, para você ter um vapor e transformar ele em outro estado da matéria, é só você modificar sua pressão ou sua temperatura, um dos dois. Por exemplo, eu tenho aí uma panela d'água fervente. Aquele vapor que sai é vapor d'água. Você botando uma tampa em cima, você consegue condensá-lo, ou seja, só com a mudança de pressão, por colocar a tampa em cima, ou simplesmente você apagar aí o fogo, um resfriamento da temperatura. Você tem que esse vapor que está ali evaporando, tocando nas paredes, vai voltar ao estado líquido. Então, essa é a ideia do vapor. É um estado capaz de existir em equilíbrio com o líquido, e para você conseguir o vapor, é só aquecer um líquido, por exemplo. Já o gás, ele é um estado que ele não pode ser variado pela variação da temperatura. É obrigatório você mudar a pressão, ou seja, você não consegue ter um gás líquido só resfriando. Para você ter um gás líquido, ele tem de estar pressurizado, ou seja, a alta pressão. Então, um exemplo, GLP, o gás de cozinha, só são exemplos de, como digamos, de gases. Por quê? Porque você não consegue transformar em estado líquido por resfriamento. Seriam temperaturas muito baixas, fora, digamos assim, da realidade. Então, o GLP, por exemplo, se vocês forem lá no posto de combustível colocar GLP, vocês têm de sair de perto, o gás natural. Então, você consegue fazer qualquer mudança de fase com ele só mudando a pressão. Você não tem um resfriamento de um posto de gasolina que trabalha com gás, mas você tem uma pressurização ideal. Tanto que é perigoso vocês ficarem dentro do carro enquanto está abastecendo com gás. Já o diagrama de fases, como eu já disse a vocês, ele é um único ponto triplo de pressão, ele apresenta um único ponto triplo de pressão e temperatura. Por exemplo, da água, que a água é a base da vida na Terra. Então, o ponto triplo da água é 0,01 graus Celsius e 4,5 milímetros de mercúrio, ou transformando 0,006 atm. Se você tiver um sistema de água a essa temperatura, com essa pressão, você vai ter, por exemplo, aí esse iceberg. Um iceberg dentro d'água com vapor saindo dele. Então, a água está coexistindo tranquilamente e mudando ciclicamente de fase com essas condições. Sabendo disso,
a gente pode entrar em outra questão, que é relacionada com a pressão do corpo, que é a utilização da panela de pressão. A água pura a nível do mar, numa panela aberta, ela vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, nós temos que a panela de pressão, ela surge, como o próprio nome já diz, ela aumenta a pressão do sistema e ela aumentando a pressão, ela aumenta a temperatura de ebulição. Então, a água que antes fervia a 100 graus Celsius, quando ela está dentro da panela de pressão, você tem que ela passa a ferver com 120 graus Celsius. É como se o alimento estivesse sendo cozido a uma temperatura maior. Então, o tempo de cozimento dele vai diminuir. Por isso que todo alimento com pouca água, como é o caso dos grãos, como no caso do feijão, ele necessita o acréscimo de uma quantidade maior de água. Quando você tem um alimento rico em água, como por exemplo carne e verduras, você não tem de adicionar tanta água para esse cozimento, porque ele eleva a temperatura de fusão da água e com isso ele consegue aumentar, diminuir o tempo de cozimento. Lembre-se, a panela de pressão começou a ferver, pode diminuir a vazão lá, porque você não necessita aquecer mais o sistema, a vazão do fogão, porque você não tem de aquecer mais o sistema, você só tem de manter a temperatura constante, ao ponto que a água só está mudando de fase. Quando está mudando de fase, você não quer elevação em temperatura, se torna ineficiente. Com base nisso, no Classroom onde vocês têm uma atividade, eu continuo de modo síncrono via WhatsApp. Até a próxima aula.